Então tá, pessoal. Ministério da Cultura e Instituto Ricardo Brenan apresentam a ação formativa de contrapartida social do projeto Panorama, de portos a capitais no Brasil Setentrional, PRONAC 178612. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 178612. A mostra tem o patrocínio de Itamaraty, do Grupo Parve. A organização e produção do projeto é da Expomos e a realização do Instituto Ricardo Brenan, Ministério da Cultura, Governo Federal. Certo? Então, pessoal, como já foi dito, eu sou o educador do Instituto Ricardo Brenan, meu nome é Moisés, a colega Mônica está aqui dando apoio, também é educadora aí do museu, e Mister está na filmagem, tá, pessoal? Alguns de vocês já visitou o museu ali, o Instituto Ricardo Brenan? Vocês já visitaram, né? Então, pessoal, a gente vai estar falando aqui de uma exposição, que é a Exposição Panorama, que é uma exposição temporária que está ali. Então, ela está ali desde janeiro, ela vai ficar até o final agora do mês de abril. Então, provavelmente, os que já visitaram não viram essa exposição ainda, porque ela está ali bem recentemente, né? Então, vou falar de uma coisa que mesmo quem já visitou não viu. E vocês vão ir visitar, né? Não vai, essa turma está agendada 2 visitas, né? Para o dia 4 e 11 agora de abril. Então, provavelmente vocês vão estar visitando lá, vão ver algumas coisas do que eu vou estar falando aqui. Tá? Então, essa exposição ela tem principalmente pinturas. Tá? Pinturas feitas aqui no Brasil, nos anos 1800, né? Porque naquela época, como vocês devem imaginar, não existia internet, né? Não existia Instagram, obviamente, não existia, né, smartphone. Então, quando as pessoas queriam registrar um lugar, a fotografia era uma coisa que estava começando a ser inventada ainda, já na metade daquele século, para o final. Quando elas queriam registrar algo, elas faziam o quê? Uma pintura, um desenho, né? Então, os pintores retratavam os lugares e de uma forma de divulgar aquilo para quem era de longe e não podia ir visitar pessoalmente, né? Então, era uma forma de divulgar, digamos, o país para outras pessoas do país que moravam longe ou até para fora do Brasil, no caso, né? E aí, então, a gente tem aqui o título Panorama. Vocês sabem o que é panorama? Vocês sabem que no telefone de vocês tem a foto panorâmica, né? O modelo de foto panorâmica aqui que vai tirando assim, né? Tá ligado? Então, já tem uma ideia, né? Pode passar, por favor. Então, panorama é uma palavra de origem grega que significa visão do todo. E ela foi empregada pela primeira vez na arte pelo Robert Barker, que era um escocês, um pintor, que ele foi num prédio de forma cilíndrica, né? Assim, redondo e alto. E esse tipo de prédio se chama rotunda, tá? Uma palavra importante para vocês pensarem, rotunda. E ele pintou as paredes internas desse prédio com a vista da cidade de Edimburgo, que é a capital da Escócia, que era lá onde ele vivia. Lá em 1792. Ele fez essa pintura nas paredes internas, e então as pessoas que iam lá visitar, elas podiam entrar nesse prédio e elas veriam nas paredes como se fosse uma vista da cidade. E aí conhece a vista panorâmica, né? Então começa a surgir em arte, né, na pintura, a partir desse momento. Aqui a gente tem um desenho representando como é que era esse prédio, né? Claro, aqui ele está cortado ao meio, assim, e aberto, né, para vocês verem. E aí vocês veem que era um prédio grande, assim, que ele tinha vários andares. E era isso, né? As pessoas entravam, elas iam subindo, né? Tinha as escadas, e elas iam vendo ali, né, o litoral lá de Edimburgo e tal. Aqui em cima dá para ver a cidade, ali os prédios, né? Uma igreja ali bem grande. Então, se começou essa tradição na arte, né? Na pintura, a partir do Robert Barker, né? Começou esse tipo de pintura que é panorâmica. Depois, começou a se fazer de outras formas também, né? Não necessariamente nas paredes de um prédio, porque não é em todo lugar que o cara ia ter um prédio desse para ele pintar por dentro, né? Então, começaram a se fazer no papel mesmo, às vezes pintura, às vezes litografia, né? Que eram assim, vocês pensam que na época não tinha impressora, né, gente? Então, para fazerem várias vezes uma mesma imagem, tinham que desenvolver alguma técnica especial para isso. E aí uma delas, das mais frequentes que a gente vai ver lá, a gente chama de litogravura, tá? Que era feito por um método chamado litografia. Como é que era isso? Tinha uma pedra e o pessoal passava uma substância gordurosa, um lápis ali, que fazia um desenho nessa pedra, depois colocava um papel em cima, deixava um peso bem grande, né, para ir achatando ali, e quando saía o papel, saía com aquele desenho, né. Então era uma forma de reproduzir várias vezes o mesmo desenho, sem ter que ficar desenhando toda vez, tá? É uma das técnicas que a gente vai ver lá na exposição.
Então a gente vai estar falando aqui do Brasil do século XIX, ou seja, né, nos anos 1800. Vocês já devem ter estudado um pouco de história do Brasil, então sabem que o Brasil foi um país colonizado pelos portugueses, né? Então, você sabe, né, essa coisa de colônia e metrópole, o Brasil era colônia, Portugal era metrópole, né? Daí o colonialismo, então, era essa relação que se dava entre esses dois lugares, no qual a metrópole explorava as riquezas daqui da colônia e levava para lá, né? Se enriquecia às custas da colônia, né? Basicamente isso, e esse acho que é o elemento mais importante da história do Brasil para a gente entender como que a gente vive hoje, quem a gente é, porque isso transformou para sempre a história dessa região aqui e de todo mundo que aqui viveu, né, e vive. Por causa disso que a gente fala português, por exemplo, né? Por isso que nós estamos aqui numa escola nessa forma, né? Por isso que a maioria das pessoas aqui no Brasil são cristãs, por exemplo, também, porque os portugueses trouxeram isso para cá, né? Então, também é isso. A relação colonial durou uns 300 anos, né? Lá de 1500 até 1822. Então foram mais de 300 anos no qual toda a riqueza que era produzida aqui no Brasil era desfrutada pelos portugueses e não pelos brasileiros, né? Então isso ajuda a explicar principalmente por que o Brasil é um país que é empobrecido, enquanto Portugal e os outros países da Europa que estabeleceram relações coloniais são países que enriqueceram, como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né? E aí o que estava acontecendo então aqui no Brasil no início desse século XIX? Em 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil, né? Eles moravam lá em Lisboa, mas aí Napoleão, francês lá, né, imperador francês, estava se expandindo por toda a Europa, querendo dominar toda a Europa. E a família real portuguesa, com medo de que ele dominasse Portugal e acabasse, né, prendendo eles, tirando eles do trono, fugiu para o Brasil. E vieram para a capital da então colônia, que era no Rio de Janeiro, né, em 1808. Para garantir a segurança deles, a marinha inglesa fez a escolta nesse caminho, né, para que eles não fossem abordados por nenhum navio francês de Napoleão, por exemplo, e fossem presos nessa travessia do Oceano Atlântico. E aí, logo que eles chegaram aqui, como o Brasil ainda era uma colônia, só quem fazia comércio aqui na costa do Brasil eram os portugueses, né, porque era quem se beneficiava do negócio colonial. Então, a partir da chegada deles aqui, é a chamada abertura dos portos às nações amigas. Que aí é isso, começa a ser permitido que navios de outros países, principalmente da Europa, né, viessem fazer comércio aqui no litoral brasileiro. Então, inicialmente, principalmente ingleses, né, que fizeram esse favor, né, prestaram esse serviço de escolta para a família real portuguesa, mas também franceses, italianos, espanhóis, holandeses também começaram a fazer comércio aqui no litoral brasileiro. E, como o Brasil era uma colônia, não se tinha muito interesse em desenvolver muitos serviços aqui que não fossem relacionados à própria exploração colonial. Ou seja, no início, a extração do pau-brasil, depois a plantação de cana-de-açúcar, né, a produção de açúcar, de cachaça, principalmente aqui na região Nordeste. Aí já nos anos 1700 tem o ciclo do ouro lá em Minas Gerais, que, né, descobrem minas de ouro e prata e começa a extrair lá. Por isso que a capital muda de Salvador, que era a primeira capital, para o Rio de Janeiro, que fica mais perto de Minas Gerais, então é mais fácil de escoar esse ouro que era extraído lá da região do que hoje é Minas Gerais. Então, com a vinda da família real, eles começam a desenvolver aqui no Brasil algumas instituições, alguns serviços que não existiam na época porque não tinha necessidade. Como, por exemplo, banco, gráficas, né, para produção de livros, zoológicos, jardim botânico, bibliotecas. E uma dessas instituições é a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que era para começar a formar cientistas aqui no Brasil, né, pesquisadores, estudiosos, mas também artistas, né, pessoas profissionais especializados em ramos que até então não eram necessários aqui, porque era basicamente para plantação de cana-de-açúcar e café e extração de ouro. Basicamente era isso que se fazia no Brasil, né? Então se começa a ter essa preocupação em diversificar isso. E aí então se começa a ter um desenvolvimento urbano, um desenvolvimento das cidades aqui no Brasil a partir desse momento. E aí em 1822, vocês devem saber, né, a independência, aquela história de Dom Pedro I, né, o Brasil rompe, teoricamente, os laços com Portugal, né, fica um país independente. E a partir de então começa a, de fato, se enriquecer algumas elites locais aqui. Esse pessoal que trabalhava já que era o dono dessas plantações, não era quem trabalhava a gente sabe que eram pessoas escravizadas, que não ganhavam dinheiro para isso, né?
Então o dinheiro ficava com os donos das plantações, com os comerciantes, e pagavam impostos para Portugal. Então basicamente era assim, era essa que era a distribuição da riqueza, né? Então com a independência começa a pagar imposto pro governo central, tá? No Rio de Janeiro. E aí, em 1824, a Escola Real de Ciências e Artes e Ofícios se transforma na Academia Imperial de Belas Artes. E aí começa a formar pintores, escultores, escritores, né? Pessoas de diversos ramos da arte aqui no Brasil que não tinha até então. E aí aqui a gente tem uma pintura do Cândido Portinari, já de 1952, mas que ele está retratando a chegada da família real na Bahia, né? Que foi o primeiro lugar onde eles desceram, antes de chegar no Rio de Janeiro, né? Então, que era mais perto de Portugal. Não era uma descidinha, e aí ele fez essa pintura representando, né? O Cândido Portinari não viu eles chegando, tá, gente? Ele viveu 100 anos depois. Mas ele fez essa pintura aqui. Pode passar. E aí no nome da exposição fala Brasil Setentrional. Alguém aqui sabe o que é setentrional? Já estudou isso na aula de geografia? Não? Então, setentrional é uma palavra complicada para se referir à região norte de alguma coisa. Região norte do Brasil, no caso, né? E é o oposto de meridional. O sul é meridional, né? Região meridional do Brasil é a região sul lá. Setentrional é aqui norte e nordeste. E aí a gente tem esse desenho aqui, esse mapa, que foi um francês que fez lá no final dos anos 1700, retratando justamente a região setentrional do Brasil. Aqui esse desenho está meio ruim, preto e branco, com letra pequena, não dá para a gente identificar muito bem qual é essa região, né? Então, tem um mapa aqui. Mônica, pode passar, por favor? Essa região aqui, tá destacado aqui. E aí são 4 cidades que são retratadas nas pinturas que vocês vão ver quando vocês forem visitar ali a exposição, certo? São as cidades de Belém, São Luís, né, Belém do Pará, São Luís no Maranhão, Recife e Salvador, na Bahia. Então, uma característica interessante dessas cidades, que desse primeiro momento de ocupação do Brasil, é que essas cidades elas começavam geralmente no litoral, né? Porque era um lugar em que os portugueses chegavam primeiro, eles instalavam um porto ali, né? Que depois viria a se tornar tipo uma feitoria, por onde sairia todo esse produto que era feito aqui, né? No caso, principalmente açúcar, cachaça, né? O que fosse produzido. Saía de navio, geralmente para a Europa, né? E também eram nesses portos que chegavam as pessoas escravizadas que eles traziam lá do continente africano, que era quem de fato trabalhava e produzia essas coisas, né? Sempre tem que ter em mente que quem produz as coisas nesse período eram pessoas escravizadas e quem produz hoje são as pessoas trabalhadoras. Os donos das empresas, os donos dos grandes lotes de terra, eles não eram produtores de nada. Eles só se beneficiavam do trabalho dos outros, né, que não tinham direito a nada, no caso dos escravizados, para enriquecer. Então, porque muitas vezes a gente ouve falar assim, né, porque o empresário tal fez não sei o quê. O empresário não faz, né? Quem faz são as pessoas que trabalham para ele. E aí, então, tá aqui o mapa atual, né, para vocês se localizarem melhor. Bastante, por favor. Então aqui é a primeira cidade que a gente vai comentar, dessas 4 que fazem parte da exposição, é Belém do Pará. Alguém conhece Belém do Pará? Alguém já esteve lá? Conhece? É? Já foi? É legal lá? Gostou? Normal? Então, é uma cidade que tem rios, né? Tem muito rio lá, né? Não tem muito rio lá, muita água e coisa, né? Então, essa é uma característica das mais importantes dessa cidade, né? Ela é uma cidade litorânea, como eu disse, essas cidades começavam no litoral, e tinha esses rios e muitos terrenos alagados também, né? Então, o principal desses terrenos alagados é que chamava o Alagado do Piri, que era uma lagoa imensa que ficava lá, e ela meio que dividia os 2 bairros dessa cidade no início, que era a cidade mesmo, que era a parte bem do litoral, e a Campina, que era uma parte mais do interior. Conforme a cidade foi se desenvolvendo, e aí teve essa história que eu contei para vocês, que a família real veio para cá, começaram a se desenvolver mais as cidades daqui, né, com outros tipos de serviços que não tinham, a cidade começou a precisar crescer. E tinha esse grande alagado aí que, na concepção das pessoas daquela época, estava atrapalhando o crescimento da cidade. Não dava para crescer a cidade em cima da água. Então, qual era a preocupação deles? Era controlar essas águas, principalmente do Alagado do Piri. E qual foi a solução que eles tiveram? Vamos ter que secar isso aí. E começaram a cavar vala para escoar essa água toda. E hoje em dia não existe mais o Alagado do Piri. E aí se fez casas, ruas, estradas que ligavam justamente essa parte da cidade à da Campina, nesse território que antes era alagado, né? Por conta dessa atividade comercial que tinha lá desde o início da colonização, havia necessidade de um lugar lá em que fossem pesadas as mercadorias que fossem produzidas lá e que fossem ser exportadas de navio.
E aí, para isso, se criou lá um lugar que ficou popularmente conhecido como ver-o-peso, que era um lugar em que se averiguava o peso. Colocava lá o peso de açúcar, do que fosse produzido e que ia ser exportado, justamente para calcular a quantidade de imposto que ia ter que se pagar para exportar aquela produção, né? E aí o colega que já esteve lá, foi na feira do ver-o-peso? Foi na feira do ver-o-peso, lá em Belém? Não foi no lugar que era tipo uma feira, um mercado muito grande, azul? Foi, né? É o principal ponto turístico lá de Belém até hoje. Todo mundo que vai a Belém passa lá no ver-o-peso. Justamente, isso aqui. Então, tá lá até hoje e é o lugar mais frequentado da cidade, né? Todo mundo que vai a Belém passa lá. Então aqui o colega tá de prova que não me deixa mentir. Só que, claro, nem sempre foi assim, tá? Era sempre uma região litorânea, porque era onde embarcavam os navios, mas pode ver aqui que nessa vista do litoral, que vocês vão ver, tá lá na exposição, não tinha ainda essa construção aqui. Essa construção já é do final dos anos 1800, início dos 1900. Mas continua, tem um nome, recebe o nome do arquiteto que modelou esse prédio aqui e faz parte do chamado Complexo Ver-o-Peso, que é uma grande feira, é a maior feira livre da América Latina. Agora pode passar. Aí São Luís no Maranhão. Alguém já esteve em São Luís? Conhece São Luís? Não? Conhece? Não? Hã? Não. Sim, então. São Luís, então, é a capital do Maranhão, né? E lá era um lugar em que tinha uma grande plantação de algodão. Era um produto que era muito cultivado lá. E a Inglaterra, no final dos anos 1700, eles começaram a desenvolver fábricas de tecido. E eles precisavam de algodão para fazer esses tecidos. Só que a Inglaterra é uma ilha pequena, você sabe, não dá para plantar muita coisa lá. E aí, então, de onde é que eles tiravam algodão para a produção de tecidos? Dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa naquela época. Só que aí, no final dos anos 1800, o pessoal dessa colônia lá, dos ingleses na América, se revoltou, fez uma guerra e ficou independente, né? Independência dos Estados Unidos. E aí rompe o laço colonial que a Inglaterra tinha com os Estados Unidos e a Inglaterra deixa de receber o algodão dos Estados Unidos e tem que começar a importar de outros lugares. E aí, então, um dos lugares que começa a exportar é justamente São Luís. Tá? Então, no começo do século XIX, com a vinda da família real, como eu já falei para vocês, começa a desenvolver as cidades e tal, e muita gente enriqueceu com esse comércio de algodão. Então, os donos dessas plantações de algodão começaram a mandar seus filhos para estudar na Europa, né, que é onde eu achava que tinha escolas melhores e tal, principalmente na França. E lá, eles passavam anos lá estudando, conheciam a cidade lá, que era mais moderna, né, como Paris, por exemplo, e voltavam para cá com essas ideias de cidade diferentes daquela cidade que eles viviam inicialmente, que era São Luís, né, que era uma cidade, né, colonial, né, muito empobrecida. E eles vinham com a ideia de transformar essa cidade num lugar mais moderno. E aí, ao longo dos anos 1800, o governo de São Luís, né, da Capitania do Maranhão, faz várias leis querendo regular o comportamento das pessoas, principalmente das pessoas pobres, né, que era quem eles achavam que se comportava ou vivia de um jeito que era incompatível com as cidades modernas que ele queria que São Luís fosse. Então eles fazem várias leis ao longo desse século, e aí uma delas dizia, por exemplo, que não se podia mais construir casas de palha, e as casas de palha que existiam não poderiam ser consertadas com mais palha, deveriam ser construídas de novo de pedra ou de madeira em cima, né? E aí nesse quadro aqui que vocês vão ver lá na exposição, que é uma vista de São Luís, tem aqui uma casa de palha, né? Porque o pessoal da elite lá, os grandes negociadores, o pessoal da administração, do governo, moravam em casas grandes, às vezes de 2 andares, e eles ficavam infelizes porque eles acordavam de manhã, abriam a janela e viam aquele monte de casa pobre de palha, e eles não gostavam disso. Eles queriam que a cidade fosse mais bonita e tal, e proibiram isso aí. Então, já é uma lei antipobre, né? Vê que até hoje a gente tem muitas leis que são assim, né? Que para caso efetivo, assim, acaba punindo geralmente que são as pessoas pobres, né? As pessoas ricas acabam meio imunes a muitas legislações, né? E outra coisa que fazia parte desse processo de modernização da cidade era a construção de teatros. Que eles viam que lá em Paris tinha muitos teatros que recebiam peças, óperas, orquestras, né, de vários países. Então,
demanda a construção de um teatro lá, e o primeiro teatro de São Luís é o Teatro União. Ele começou a ser construído em 1815 e foi inaugurado em 1817. Então ele começa a receber espetáculos estrangeiros, principalmente italianos, né? Que eram que faziam orquestras, óperas muito famosas naquele período, começam a apresentar lá. Aí aqui a gente tem uma vista atual da cidade de São Luís também, e a gente vê que está bem diferente, né, do que era pintado aqui em 1860 e tantos, 1863, e agora já nos anos 2000. Tanto, né, a cidade cresceu muito, né, ela é muito maior do que era só nessa parte mais litorânea, e uma configuração diferente. Pode passar. Aí a gente chega a Recife, né? Não sei se vocês conhecem. Alguém já foi a Recife? Então, uma das... Então, pessoal, um dos principais motivos que levou os portugueses a se estabelecerem aqui no que hoje é Recife... Pessoal, silêncio, por favor. Vai atrapalhar a gravação aí. Tá? Era justamente a presença dos arrecifes, né? São, sabem, aquelas pedras que tem no mar lá, e fizeram dessa região aqui, na verdade lá no litoral, né, no que é o Recife Antigo, um lugar apropriado para que os navios portugueses ficassem aportados lá em segurança. Aquelas pedras lá, o mar ficava menos agitado, né, batia menos ondas, então era mais seguro fazer um porto, e onde podia estabelecer um porto acabava se desenvolvendo uma feitoria, uma pequena cidade, e ia crescendo até chegar ao que é hoje a cidade de Recife, onde nós todos moramos, né? Então, uma característica da cidade, justamente os seus rios, né? Os dois maiores são Beberibe e Capibaribe, né? Que tem lá suas pontes e tudo. E é interessante a gente pensar que o rio ele está aí desde que os portugueses chegaram, mas a forma como a gente se relaciona com ele mudou ao longo do tempo. Por quê? Porque no período da colonização tinha uns engenhos aqui para a região mais interiorana, né? Não, mais distante do litoral. Inclusive aqui na Várzea, né, ficava um engenho, né, o engenho de São João da Várzea, né, onde tinha plantação de cana e tal, e para levar o produto dessa cana, né, o açúcar e a cachaça principalmente, para o porto, para ele ir para fora, né, ir para a Europa, era transportado através dos rios. Então os rios tinham uma importância muito grande na vida das pessoas daqui, porque era através deles que se iam tudo que era produzido, né. E hoje em dia, os rios eles não têm mais essa utilidade de transporte. Na verdade, eles atrapalham o transporte, por isso que se faz ponte por cima para passar o carro, para passar, né? Então, vai mudando a forma como as pessoas se relacionam com o rio ao longo do tempo. Recife era um importante porto também no que chama de navegação de cabotagem. Isso é uma outra palavra importante, tá? O que é uma navegação de cabotagem? É uma navegação em trechos curtos, que sai de um porto para o outro, para, às vezes, levar uma coisa de uma região para uma região vizinha, já se abastece de outra coisa e vai levando adiante. Por exemplo, um navio saía lá de Natal, no Rio Grande do Norte, parava no Paraíba, depois parava aqui, ia parando, em cada porto ele ia parando para entregar alguma mercadoria, pegar outra para ir levando adiante, e assim ia descendo toda a costa do Brasil. Então era uma navegação em trechos curtos que não se afastava muito da costa, então era uma navegação segura de fazer, né? Quem trabalhava, então, no Porto de Recife? Grosso modo, eram pessoas escravizadas e gentes de cor, como eles chamavam na época, né? Que eram ex-escravizados, né? Às vezes já nascidos aqui, às vezes filhos de pessoas brancas e negras, mas, enfim, eram pessoas que não eram brancas, né? E aí, a gente ouve muito falar da Revolução Pernambucana de 17, né? Da Federação do Equador. Eu vejo que o pessoal se orgulha muito desses eventos históricos, né? Que seria um evento assim, que mostra o que é ser pernambucano, como o pernambucano quer ser independente, essas coisas todas, né? Só que esses dois movimentos, eles foram movimentos coordenados por pessoas que tinham uma ideia diferente do que deveria ser, né? Se revoltaram contra o governo central e tal, proclamaram a independência, como vocês conhecem. Mas as pessoas que tinham essas ideias eram pessoas que eram estudadas, eram pessoas ricas, né? Que tinham essa ideia de república, coisa que tinha rolado lá na França e tal. A gente teve aqui, em 1823, uma revolta chamada Pedrosada. Vocês já ouviram falar na Pedrosada? Não, né? Então, essa foi uma revolta de caráter realmente popular, tá? E ela chama Pedrosada porque o líder dela foi o Pedro da Silva Pedroso, tá? Que ele era um militar negro e que
soube o que tinha acontecido na ilha de São Domingos, uns 30 anos antes. Sabe o que foi acontecendo na ilha de São Domingos no final dos anos 1700, colega? Não sabe, né? Tá. Então, São Domingos era uma colônia francesa na América Central. Mais ou menos como no Brasil, tinha um punhado de pessoas brancas, muitos escravizados que trabalhavam lá também, plantando cana, com vários produtos que eram exportados. Eis que lá, os escravizados se deram conta de que eles eram a maioria das pessoas que viviam naquela ilha. Então eles fizeram uma revolta, assassinaram muitas pessoas brancas que viviam lá, outras fugiram, mas eles expulsaram, então eles tomaram conta da ilha. Então os escravizados lutaram pela liberdade deles, pela independência, e romperam o laço colonial que tinha com a França. E hoje essa ilha é o país que a gente conhece como Haiti. Então a gente chama isso de Revolução Haitiana, né? E aí, quando isso aconteceu lá, outras regiões que tinham muitos escravizados, como aqui o Brasil, começaram a ficar com medo que isso acontecesse aqui também, né? Os brancos, no caso, né? Os donos da terra. E então o Pedro Silva Pedroso ele soube disso e começou a querer articular uma coisa parecida aqui. Então ele falava com pessoas escravizadas, com outros negros livres que tinham sido libertos e tal, filhos de escravizados que não eram mais escravos, e divulgava aí pelas ruas do Recife, e a ideia é essa, tipo, vamos fazer uma revolta aqui, vamos tomar isso aqui, que nenhum branco vai viver aqui. Eles também não gostavam muito daqueles negros que tinham conseguido algum dinheiro e começavam a se comportar como pessoas ricas. Se embranqueciam e ele chamava essas pessoas de caiados, né? Como se tivesse passado cal e elas tivessem ficado brancas, né? Caiadas. É. Então, você sabe também que em 1825, se eu não me engano, o Recife passa a ser a capital de Pernambuco, né? Porque antes era Olinda e na sua fundação, Recife era o porto da cidade de Olinda, né? Olinda era a capital, Recife era por onde saíam ou chegavam os bens que seriam consumidos e que eram produzidos aqui, né? Então aqui a gente tem uma pintura de 1640, o autor é um holandês, é o Gilles Peters, que ele fez uma vista aqui do que é o Recife Antigo, que era aquelas ilhas lá, que hoje é o bairro de Santo Antônio e São José, né? Foi lá que começou a cidade, com os navios da frota holandesa lá. E pode ver, isso foi em 1640, é bem antes do escocês aquele começar a pintar o panorama, né? Esse cara já tinha uma ideia de vista panorâmica, né? Embora o panorama ele só é tido como tendo início a partir do escocês ali, o Robert Barker, que eu falei no início da apresentação. E aqui a gente tem uma foto, né, atual, também ali, né, do litoral, uma vista de Olinda, em direção à cidade do Recife, que a gente vê essa região litorânea aqui, né, com os arrecifes, tudo, que é mais ou menos onde esses navios holandeses estavam. A cidade parece que mudou um pouco, né, de 1640 para cá, né? Também, porque tem isso que também vão aterrando, né, para construir mais, né? Então, a última cidade que a gente vai ver aqui é a cidade de Salvador. Alguém já esteve em Salvador aqui? O colega lá viajante. Não esteve em Salvador? Não foi? Já foi? Queria ir? Ou já foi? Você já foi ou queria ir? Ia? Então, para quem não sabe, né, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Fundada lá em 1549, né? Ela tinha uma posição geográfica interessante, porque naquele período o Brasil ainda não ia lá até o sul, lá até o Rio Grande do Sul. Era mais ali até o litoral do Rio de Janeiro, um pouquinho de São Paulo. Então a Bahia acabava ocupando um espaço mais ou menos no meio do caminho, né? Um espaço central que era importante. E que se beneficiava também porque é isso, ficava mais ou menos perto da Europa, para onde iam os produtos que eram produzidos aqui, e também perto ali da costa da África, da onde embarcavam os escravizados que iam vir trabalhar. Então, nesse litoral, começou a se desenvolver muitos trapiches, que eram um tipo de armazém, com alguns equipamentos também, que ficavam no litoral, perto do porto, que facilitavam o embarque e o desembarque de mercadorias. Então eram esses prédios aqui, ó, que ficavam perto, esse aqui não, esses prédios que ficavam perto aqui do porto, e eles estão lá até hoje, né, porque se forem visitar lá. E aí esse prédio aqui do meio é a alfândega, né, ele foi construído ali por volta de 1860 e ficou pronto em 61, 62. Mas essa foto aqui, ela é de 1860, já estava quase pronta, e esse prédio está lá até hoje, é o Mercado Modelo. O dia que vocês forem a Salvador, vocês provavelmente vão visitar o Mercado Modelo, porque ele fica perto do elevador Lacerda. A Cidade Baixa era onde moravam os trabalhadores, os comerciantes, os trabalhadores do porto, e a Cidade Alta era onde viviam
os donos dos negócios, os administradores, né? 1860 aqui. Vocês vão ver isso aqui lá também na exposição, tá? Vai estar lá essa fotografia. Uma fotografia bem grande, assim, aqui é só um recorte dela para pegar esse prédio. Então, o Porto de Salvador ele era muito importante, não só para o comércio externo, para levar as coisas para a Europa e para trazer os escravizados para trabalhar aqui, mas também... Silêncio, por favor. Estou quase acabando. E o comércio interno também era muito importante, porque tinha muitos produtos que eram feitos no interior, que hoje é o estado da Bahia, né, que era a província da Bahia na época, que eram necessários na vida na capital. Então vinham por barcos pequenos pelos rios, Rio São Francisco, por exemplo, e aportavam lá também no Porto de Salvador, né, para abastecer a cidade de bens que não eram produzidos na capital. E por conta dessa atividade comercial, né, pelo rio e pelo mar intensa, começaram cedo a circular lá barcos a vapor, navios a vapor. Porque até então os navios eram todos aqueles de vela que dependiam do vento para poder navegar. Então, a partir do momento que começa a fazer navios a vapor, eles têm um motor que funciona, então fica mais fácil de navegar, mais útil e mais rápido, né? Então, em 1853 é fundada a Companhia Baiana de Navegação a Vapor, então, que era a junção de duas empresas menores de navegação a vapor que já existiam lá antes disso. Tá? Então, de novo, está aqui a vista do Porto de Salvador, que vocês vão ver lá quando forem visitar o museu, e aqui o atual mercado modelo, certo? Então, pode passar. Aqui é só a bibliografia que eu li para falar disso. Pode passar. Muito obrigado. E aí... E aí agora, pessoal...